Viajantes bem-vividas. Olá, viajantes bem-vividas! Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar. Este é o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+, que acreditam que a vida não aposenta os nossos sonhos. E se você chegou agora, aproveite para maratonar os mais de 90 episódios do Viajantes Bem-Vividas. Tem muita conversa boa por aqui, sobre destinos, experiências e principalmente a alegria de viver. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. Aqui no podcast Viajantes Bem-Vividas, você vai encontrar histórias reais, viagens vivenciadas por nós ou pelas nossas convidadas. Então, eu já vou te pedir para curtir e comentar este episódio com as suas amigas, encaminhar pelo WhatsApp para seus grupos e deixar seu comentário no Instagram. E, claro, enviar sugestões de temas e de convidadas por direct ou e-mail. Tudo isso ajuda muito o podcast a chegar a um número maior de mulheres. E hoje a conversa é com uma convidada que vai deixar muita gente animada e com aquela vontade de calçar o tênis e fazer as malas. Ela é uma mulher 60+, como nós, com muito pique e é uma maratonista experiente. Pensa aí! Já correu provas incríveis dentro e fora do Brasil e tem um talento especial: encaixar viagem na corrida. É tudo que a gente gosta, gente. Agora também não sei se é a corrida na viagem, ela é que vai explicar pra gente. Nós vamos mostrar hoje o que nem sempre se mostra direito, ou seja, os bastidores da atividade. Treino, rotina, custos, saúde, segurança, apoio da família e como é possível transformar uma prova também num roteiro inesquecível. Dalva, seja muito bem-vinda e se apresente para as nossas ouvintes. Oi Silvia, oi Lília, tudo bom? Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando desse podcast. Fiquei muito honrada pelo convite. A honra é nossa. E eu gostaria aqui de compartilhar a minha trajetória de vida, de corredora. Tá? Meu nome é Dalva, tenho 66 anos, tenho 2 filhas, sou funcionária pública e moro aqui em São Paulo há mais de 40, 50 anos. Eu sou natural de Minas e vim para São Paulo já jovem e estou aqui até hoje e é isso. Mineirinha, Sim. Gente boa. Dalva, para a gente começar, já conhecemos um pouquinho de você. Sim. Conta agora pra gente como é a sua vida hoje. Você trabalha, já é aposentada? O que você faz no seu dia a dia? O que realmente lhe move? Eu ainda trabalho, estou nativa ainda e eu trabalho justamente por isso, para manter as minhas corridas, as minhas viagens e as minhas corridas que são muito caras. Então, não dá para mim aposentar por enquanto, porque com salário de aposentadoria não dá para você conciliar viagens e trabalho, né? Então, por isso que eu continuo ainda trabalhando, estou nativa ainda. E é isso. A gente adorou saber, Dalva, que o trabalho, né, também é um jeito de você manter essa liberdade de viajar, né? Isso é muito bacana. E você sente que a viagem, ela traz um gás para a sua vida? Sim, traz muito, porque viagens é cultura, né? Então você viajando assim não mesmo assim para fora do Brasil, como aqui dentro do Brasil mesmo, você tem um conhecimento já cultural. Então, você tendo isso, é muito importante você sempre mantendo antenada a tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, correndo, né? Fazendo uma coisa que você gosta de fazer e, ao mesmo tempo, trabalhando, né? Isso.
usando... Conciliando. É, Concilia bem, né? exato, Concilia a viagem, a tua paixão, que é o correr, sim. e ainda o trabalho que, além de te gratificar, te dá condições de sobreviver. Sim, Maravilha! Juntou o bom com o agradável. isso, une o útil ao agradável, exatamente. Isso aí, E não é? fugiu no momento. Exatamente. É, exatamente. Agora vamos contar para as nossas ouvintes, Dalva, em que momento da sua vida você começou a correr. Você lembra quando pensou ou decidiu, eu vou correr? Como que foi isso? O que a corrida te trouxe para que você, naquele período, naquele momento, você tomasse essa decisão? O que estava acontecendo na sua vida que te levou nesse caminho? Isso aconteceu nos meados dos anos de 2000. Eu fazia academia, tá? Assim, nunca me interessei pela corrida. E aí uma amiga me chamou, teve uma prova de 10 quilômetros, ela me chamou para fazer essa corrida. Aí eu fui. E aí eu fui super bem, tá? E aí eu falei, nossa, praticamente eu nasci para correr. E naquela época eu estava me separando e foi assim um motivo a mais para mim começar a mudar minha vida, né? E foi mais justamente por isso que eu comecei a correr por causa da minha separação. Isso eu estava com 40 anos. Dalva, é interessante, né, que às vezes uma coisa que mexe com a gente, né, ou deixa a gente triste, ou repensando a vida, né, mas aí abre Sim, uma janela, abre uma porta, né, exatamente. e traz uma alegria. Como é que tem sido a sua trajetória de corredora? A gente queria saber assim, você quando começou a correr, você começou de uma forma amadora, ou você já logo começou a encarar de uma forma profissional, do tipo ter treinador? Quando que você passou para participar assim, frequentemente de corridas de ruas, maratonas? Foi logo depois desse início ou isso demorou um pouquinho? Demorou, porque como esse mundo da corrida é um mundo muito amplo, eu não tinha noção de como fazer, assim, roupa, tênis, essas coisas assim. E aí uma amiga, justamente uma amiga que estava na academia, me convidou para participar de um grupo de corredores. E lá eu conheci o meu treinador. E assim, né, você falou na parte profissional, não dá nessa idade, nessa coisa assim, pelo pace, pela coisa, não dá para você fazer uma corrida profissional, mas é amadora. Então também não tinha esse mérito de competir profissionalmente, sim, amadora. E aí ela me convidou para conhecer esse grupo de corredores e eu estou nesse grupo de corredores até hoje. E foi aí que ele me indicou tênis, tipo de roupa, tem toda uma logística por trás da corrida. Aí eu aprendi com eles. Isso aqui, no meados dos anos 2000, né? A corrida estava começando, ainda não tinha aquele amp de corrida, tinha várias pessoas assim querendo entrar, mas assim não tinha conhecimento nenhum ainda da corrida, né? Incrível, né? A gente que está de fora não tem a ideia do que é o mundo de cada atividade, Sim. né? Você está falando das coisas que você teve que aprender, né? Que tênis, que blusa, que tipo de roupa e etc. São coisas que para a gente que não faz parte desse mundo nem pensa que existe regras para isso, né? É muito legal saber que também te traz aí conhecimentos de vida, para o cognitivo, etc, né? Mas a gente queria saber agora, Dalva, o que as corridas trouxeram de bom na sua vida? Você já disse que ajudou a você superar essa fase de rompimento de um relacionamento, que é sempre muito sofrida, né? Mas além disso, nessa entrada no mundo da corrida, o que te trouxe de bom? O que mudou na sua cabeça, na sua vida, depois que você se transformou em a Dalva que corre? Foi assim, eu comecei a correr como se fosse uma terapia, entendeu? E tanto, você tem que fazer terapia, então eu já faço terapia no meu dia a dia correndo, porque só de você levantar cedo, colocar um tênis e sair para correr, você já está fazendo uma terapia. E para mim isso vale mais do que você chegar e conversar com a terapeuta, Então você estando ao ar livre, você está com a cabeça livre, totalmente livre, sem pensamentos, tá? Então assim, é como se fosse uma terapia para mim a corrida. E me traz muito bem-estar, saúde, disposição. E eu treino 3 vezes por semana. Então, todas essas 3 vezes por semana é o dia que eu levanto cedo, coloco meu tênis e saio para correr. Isso me dá satisfação. Muito legal.
foi a primeira maratona que você participou conciliada com viagem? Como é que nasceu essa ideia de esticar esse momento aí que você vai correr? Como é que nasceu essa ideia? E se você teve ajuda de amigos, de treinador, como é que você organiza tudo isso? Sim, a primeira maratona que eu fiz no Brasil, né? Vou falar primeira do Brasil, a primeira maratona que eu fiz foi em Curitiba. Eu fiz 3 vezes Curitiba, então saindo de São Paulo é uma viagem curta, né? Aí depois eu fui para Porto Alegre, aí já tinha feito 3, 4 maratonas. E foi aí que eu decidi fazer uma maratona fora. Aí comentei com o meu treinador, eu gostaria muito de fazer uma maratona fora do país, né? Fora, viaja para fora. Aí ele falou assim, gostaria não, você pode. Qual que você quer fazer? Eu falei assim, eu quero fazer Nova York. Ele falou, nossa, Nova York não, você vai conseguir. Eu falei, mas como assim, né? Eu totalmente leiga naquele... Era 2006, eu lembro até hoje, foi minha primeira prova internacional. E aí ele falou assim, você vai fazer? Eu falei, então tudo bem, mas é como? Eu não tenho passaporte, não tenho visto. As crianças eram pequenas, porque hoje a minha filha tira o meu visto, faz toda essa parte de logística, de inscrição, tudo isso, né? Então eu era totalmente crua nisso. Aí uma amiga minha que treinava comigo falou, não, eu faço para você, eu tiro o passaporte, faço o visto, tudo. E a minha primeira prova fora foi Nova York. E para mim foi assim uma coisa assim maravilhosa. Eu nunca imaginava um dia sair do Brasil. E foi Nova York. Essa foi a primeira que você conciliou a maratona com depois esticar, ou Curitiba você já fez isso? Não, Curitiba, sim, eu fui para Curitiba só para correr a prova mesmo. Eu não estiquei, sabe? Fui só para correr. E Curitiba aqui pertinho, sempre eu ia para Curitiba, Porto Alegre também, então para mim não conta muito, sabe? Assim, como viagem, porque como eu tenho parentes que moram em Curitiba, em Porto Alegre, então eu fui, porque casa de parentes, essas coisas todas. Para mim o que conta mesmo, a primeira maratona assim, que foi mais importante, que realmente foi uma maratona que mudou minha vida, que marcou muito, foi em Nova York, porque para mim foi assim o ápice, porque eu vim do interior, lá da roça, do mato. Jamais eu imaginava um dia conhecer Nova York, ainda mais correndo a Maratona de Nova York, que é uma das principais maratonas do mundo, que tem 1 milhão de pessoas assistindo e 45 mil corredores. Então, para mim, foi assim, uma coisa gratificante. Que bacana. Que fantástico, gente. Muito linda essa história, né? E como que a gente às vezes não tem nem assim a ideia de o que vai vir pra gente, né? Sim. Que presente, né? Você poder cumprir aí a sua primeira viagem em maratona lá para Nova York, que é um ícone realmente, né? Na cabeça de todo mundo, uma cidade muito bonita. E me impressionei com o teu comentário, né? Como que também Deus, né? Eu acredito em Deus, então eu acho que Deus vai colocando os anjos nas nossas vidas, né? Você ter a amiga que abre caminho e te mostra a maratona, ter um treinador que acredita e te incentiva, você vai sim e vai participar. E ter uma pessoa que se disponibiliza a fazer seu visto, a organizar a logística de uma viagem, que a gente que organiza sabe que não é nada fácil, sim, né? Sim. E que bom que teve naquele momento quem te apoiou. Hoje você tem as meninas aí lindas que a gente conheceu, também te dando apoio. E a gente vibra quando a gente vê que a viagem não precisa ser só turismo, né? Não é só turismo, e para você não é só turismo, Não. Né? É muito mais que turismo, Sim. Não é? Ela agrega aquilo que você se realiza fazendo o ápice, né? A competição maior daquilo que você treina 3 vezes por dia, Sim. Porque é uma dedicação, né? É uma abertura realmente de novos horizontes e pode sim ser um rito de passagem, né? Quando eu falo rito de passagem, é sair de um status que você estava, que aí vem uma nuvem escura de muita complicação e aí você se reconstrói com essa experiência tão linda, né? Sim. Após a primeira maratona e juntando a viagem, né? Você acha que você voltou diferente, Dalva? Sim, voltei totalmente diferente, mas confiante em mim, sim. Porque é aquilo assim que eu voltei com um lema, que tudo que você quer, você consegue na vida, só depende de você, independente de você ser pobre, ser rico, não ter condições, assim, só depende só de você, entendeu? Mas assim, como você foi para Nova York, como que você foi? Então,
Não sei, mas eu fui, entendeu? Foi e voltou, né? Foi e voltei. Então, isso aí abriu-se um leque de oportunidades na minha vida e me abriu a minha mente que se eu conseguir ir para Nova York, uma coisa tão distante, eu posso fazer qualquer coisa no mundo. Então, foi isso. Eu voltei, assim, totalmente aberta, assim, a novos conhecimentos, às novas oportunidades. Fortalecida na sua personalidade, né? Sim, sim. Não, isso é muito bacana mesmo. Como é que é esse turismo pós-prova? Você tem o hábito de correr e depois aproveitar e curtir uns dias? Você já experimentou o turismo antes para as provas ou o mais adequado é só fazer depois? Conta pra gente algum exemplo assim que foi marcante de um turismo que você fez na época que você foi para uma corrida ou para uma maratona. Não, normalmente quando a gente vai correr maratona, a gente chega lá 3 dias antes da prova para você se adequar à situação, para se ambientar. E depois, se você tiver que conhecer outros lugares, você faz isso pós-prova. Não é recomendado você fazer nada antes da prova. Nada, nada, nada. Se você puder ficar deitado o dia todo, com as pernas para cima, é o recomendado. Agora, se você tiver que vai, pega o kit, volta para o hotel, se hidrata, se alimenta e fica quietinha, não faz nada antes da prova. Tem algumas pessoas que são um pouco mais desobedientes, só que a performance durante a prova não é muito boa. Tem pessoas que saem, vai passear, fica o dia todo batendo perna, porque não conhece o lugar, fica batendo perna o dia todo, e as pernas ficam cansadas. Mas o ideal é você chegar 2, 3 dias antes, pegar o seu kit e ficar totalmente inerte ali no hotel. Aí termina a prova, pós-prova, e você vai bater perna. Eu, normalmente, quando terminou a prova, já estou indo para a festa, porque sempre tem festa. Já estou indo para a festa. Tem que comemorar. Mesmo mancando, mesmo com a perna dolorida, descendo a escada com a perna, tô nem aí, eu vou. Quero aproveitar. Mas pós-prova, eu sou super, assim, Caxias nisso, muito Caxias, porque eu sei como é dolorido você ir por uma prova de 42 quilômetros cansada. Então, você tem que cansar, repousar bastante com as pernas para cima, hidratar muito, tomar muita água e ficar lá quietinha. Às vezes eu tô com alguém, vamos lá no mercado? Vamos? Não vou. Vamos lá naquela loja fazer uma... Não vou depois. Mas depois, deixa o mundo acabar. Nossa. Solta a franga. E qual foi uma que foi bem marcante dessas coisas que você fez depois? Quando eu fui fazer a maratona de Berlim, eu fui com a minha filha. E aí depois a gente foi conhecer o leste europeu. Ai, que legal. Foi muito bacana. Aí a gente conheceu Viena, a gente conheceu Budapeste, Praga, uma cidade encantadora. A gente fez tudo isso de ônibus. Como a gente tinha tempo, assim, e assim, sempre quando a gente, depois da prova, a gente sempre vai conhecer uns lugares diferentes, ou uma cidade, ou outro país. A gente nunca fica no mesmo lugar. Berlim aconteceu isso, e quando eu fui também para Nova York, depois de Nova York a gente foi para República Dominicana, para Londres, quando eu fui maratona de Londres, depois a gente voltou para a Itália, conheci a Itália todinha, e assim que foi. Legal. E eu aproveito bastante as minhas viagens, muito, muito, muito. Mas antes da prova, zero, fico bem quietinha. Depois da prova, eu fico assim mais uns 20 dias, 15 dias para aproveitar mais. Muito legal, disciplinada, né? Sim, tem Competição tem que ter disciplina. Conta pra gente, Dalva, se você já tinha antes das maratonas o hábito de viajar. Antes de você fazer maratona, você já tinha hábito de viajar? Você falou um pouquinho de Curitiba, falou um pouquinho de Porto Alegre. Fora os lugares que você tinha parentes, você gostava já de viajar ou não? Eu sempre gostei muito de viajar, mas eu não viajava muito antes de conhecer a corrida, porque as crianças eram pequenas. A gente viajava assim, ia para Minas, para casa dos meus pais, das minhas irmãs, ia para praia. Viagens curtas, assim, de férias, assim, mas eu nunca imaginava depois, assim, antes de correr, que um dia eu ia sair fora do país. Mas, assim, a corrida que abriu, que fez esse up para mim conhecer outro país, mas fora isso, as viagens eram curtas, era por aqui mesmo, era coisa pequena, não era muito longe, não. Era praia e Minas. Não viajava muito, não. E esse turismo que você faz pós-maratona, que aí você solta mesmo e faz, né? Você faz com aquela visão mais do viajante, do turista, ou você também busca coisas relacionadas à atividade
de fazer maratona, fazer trilha e tudo, ou não? Aí você vira a chave. Não, normalmente eu procuro conhecer a cidade e se tiver alguma coisa diferente para fazer, tipo assim, se tiver uma trilha, aí eu vou fazer a trilha assim sozinha. Depois da prova eu nunca paro. Se tiver que fazer eu vou lá, nado, faço alguma travessia, alguma coisa, mas eu concilio as duas coisas, tanto o turismo, que eu gosto muito, e tanto se tiver alguma coisa diferente para fazer, eu faço. Legal. Bem, nós já ouvimos falar que você participou de uma coisa chamada Six Majors. Conta para as nossas ouvintes o que é isso e quando que você se deu conta, assim, de que você virou uma atleta, uma maratonista mesmo. Sim, inclusive a Maratona de Nova York entra nas Six Majors, nas Majors, porque são 6 maratonas, é Boston, Chicago, Londres, Tóquio, Nova York, Berlim, e provavelmente vai entrar mais 3, que depois eu comento sobre isso. Então são essas 6. Então Nova York eu tinha feito em 2006, então ela já começou a entrar em 2004, 2005, então ela já entrava na lista das 6 maiores maratonas do mundo. Essas são consideradas as 6 maiores maratonas do mundo, tanto em quantidade de pessoas, como em quantidade de organização e tudo. Então, consideradas as 6 maiores. E como eu já tinha feito uma Nova York, eu falei assim, eu vou tentar fazer essas outras maratonas. Só que é muito difícil o acesso a elas, tanto uma como a outra. Aí tentei Berlim através de sorteio. Sorteio, você entra e se inscreve para o sorteio, e você vai por conta. Você vai por conta, hotel, todas essas coisas, e você faz a inscrição. Agora, se você for por agência, você paga um preço assim, absurdo. Então, porque tem agências que compram essas provas para jogar para os atletas, porque tipo uma maratona de Londres, não está numa faixa, vamos supor, hoje, R$50 mil para você ir por agência. Se eu for por conta, eu pago só a inscrição e pego um holster baratinho ali, beleza. Agora, se for por agência, tem que pagar isso e inscrição, entendeu? E aí, Berlim, eu fui sorteio, eu fui por conta. A gente foi através do Canal do Panamá, e a gente ficou num resort lá no Canal do Panamá durante uma semana, que foi maravilhoso. Aliás, esse foi Chicago, quando eu fui para Chicago. A gente ficou lá no Canal do Panamá. E aí chegamos para fazer a maratona de Chicago, foi maravilhoso, porque eu estava super hidratada, só tomava água o tempo todo. Tanto que a gente conheceu uma pessoa, um adendo aí, conhecemos uma pessoa lá no resort, lá no Panamá, e aí ele perguntou assim, você está indo para Chicago, vai ficar onde lá em Chicago? A gente vai ficar no hostel. Mas como assim, você saiu desse resort para ficar no hostel? Eu falei, qual a diferença, né? Então a gente estava indo por conta em Chicago, foi assim, maravilhoso, a gente ficou super assim, no resort incrível no Panamá, e depois fomos para o resort bem assim, tá, sabe? Mas assim, foi maravilhoso. E é isso. Agora, as outras, Londres eu fui por agência, toco agência. Nova York também foi por agência. Quando você fala agência, é uma agência de viagem ou é uma agência... Uma agência de viagem que cobra-se um preço absurdo para você fazer essas provas. Como você quer muito fazer, aí você paga, porque eles têm direito à inscrição e a hospedagem, fora a passagem aérea, entendeu? Eles garantem a tua participação na Garante maratona. A minha participação naquela prova. Tá. E para Boston, a única aqui que você tem que comprovar índice. E eu peguei o índice em Berlim. Aí você vai por conta também. Porque se você for por agência, você assim, não é muito bem vista, porque você não está lá por merecimento, entendeu? Porque você não tem um índice. Eu peguei o índice em Berlim. Eu fiz em 3 horas e 53, e na minha faixa etária o índice era até 4 horas. Aí eu fui para Boston através de índice. E Tóquio fui por agência também, mas assim, logo eu peguei a Majors lá, que era a minha última prova. Peguei lá em Tóquio. E você faz todas essas maratonas e pega uma mandala, que tem todas as medalhinhas em volta da mandala, uma mandala bem grande assim. Me diz uma coisa, e
cada prova dessa, você recebe essa, como se fosse uma avaliação, você recebe qual foi o seu índice e aquilo é uma coisa importante para você se inscrever para outras maratonas e outras provas? Sim, é importante, principalmente Boston, porque você entra lá no site deles, aí eles sabem tudo qual que é o seu índice para você fazer a prova e onde você fica enquadrada na largada, porque tem milhares de largadas, ou você larga na frente, que eles falam curral, no curral A, B, C, D, ou então lá atrás, entendeu? Quão melhor o seu tempo, melhor você é mais qualificada para ficar na frente, entendeu? E aí depende, sim, o índice depende da sua faixa etária, mas o único que exige índice para fazer a prova é Boston. O resto é mais assim para tempo mesmo, para você pegar um lugar bom na largada, porque é muita gente, são 50 mil corredores. Se você largar lá atrás, você, sei lá, demora anos para passar no poste. Uhum. É interessante, né, saber desses detalhes, né? Exatamente. A gente que está de fora não tem nem ideia de como as coisas funcionam, né? Tem que entrar no meio mesmo, né? Para descobrir. Tem um detalhe aí Sim. de Tóquio que eu achei muito interessante. Tóquio é uma cidade assim encantadora, né? É uma cidade silenciosa, tanto que todas as outras médios que eu fiz, as outras maratonas que eu fiz, era muito agitada, muito grito, muita palma, muita coisa, sabe? Porque os atletas cumprimentando os atletas na rua, tem uma muito barulhenta. Tóquio era muito silenciosa, assim, o tempo todo, muito silêncio, tudo. E a gente ia para Tóquio em 2020, aí veio a pandemia, e aí uma semana antes cancelaram a nossa viagem para Tóquio, para cancelar a prova. Mas mesmo assim, eu e as minhas filhas foram, porque já estava tudo certo, eles me devolveram o dinheiro, a agência, mas a gente foi por conta que a minha filha estava lá e a gente ia se encontrar lá, então de qualquer jeito a gente foi para Tóquio, 2020. Aí 2024, que era a minha última prova, que eu ia pegar a Major, eu fui, aí cheguei lá para fazer a prova, estava tudo certo. Aí quando concluí a prova, eles me deram a medalha de 2020. A minha medalha de 2020 estava guardada lá, entendeu? Olha! 4 anos depois, eles falaram assim, você estava inscrita em 2020, você não veio porque a prova foi cancelada, a sua medalha de 2020 está aqui. Então eu voltei de Tóquio. A medalha de 2020 e 2024 e mais a mandala. Que legal. Que chique, Sim. Gente. Respeito, né, pelos corredores. Sim. E aonde que você expõe essas coisas todas, essas medalhas, essa mandala? Tem um mural, tem uma estante aqui do meu lado direito, que ela fica exposta aqui, mas eu quero fazer uma estante bem grande aqui na minha parede para colocá-las. Eu falei que eu tenho 2 carros aqui em cima do meu móvel, 2 carros, um apartamento, porque tudo isso é muito caro. Que incrível, né? Poder conseguir fazer. Eu imagino que seja mesmo. E tem que valorizar e mostrar muito, viu? Sim. Você não fica só na corrida de rua, né, Dalva? Você também faz trekking, montanha, prova com lama, rio, acampamento, é isso mesmo? Ou a gente está delirando aqui? Explica para quem está nos ouvindo a diferença de experiência e de preparo para esses outros formatos, se você faz. Sim, eu faço também prova de montanha. Eu gosto muito de prova de montanha, porque a prova de montanha não tem aquela cobrança da rua, porque a rua ela cobra muito de você o seu tempo, porque é velocidade de rua. A montanha você tá ali para passear, você tá certo que você tem que cumprir, tem o tempo de corte, na montanha também tem o tempo de corte, mas é um tempo mais longo, né? E você pode caminhar na montanha, onde dá para correr você corre, quando está muito subida você anda. E eu gosto muito dessa parte da montanha, que é o contato com a natureza, sabe? E também tem que ter os equipamentos específicos, tem que ter o tênis específico para montanha, que tem que ter um grifo embaixo, tem que ter a mochilinha de hidratação, que normalmente você vai por conta na montanha, não tem postos de hidratação na montanha, você tem que levar sua água, sua comida, essas coisas todas. E o seu bastão, tá? E eu gosto muito dessa parte de montanha. E também tem o trek também que eu já fiz um trek também. Mas eu assim, se for para mim colocar montanha e asfalto, eu sou mais da montanha, eu gosto mais da montanha, entendeu? Então agora estou migrando mais para montanha, estou deixando um pouco do asfalto, porque o asfalto ele desgasta muito o seu corpo.
ele cobra demais. Agora a montanha não, a montanha você está ali tranquila, relaxando, tá. Tem uma cobrança, mas não tanto quanto o asfalto. Qual que é a diferença entre trekking e montanha? Trek e corrida de montanha é diferente, porque o trekking você vai caminhar. Você vai caminhar, tá? Sem preocupação. Você pega um grupo e você vai fazer uma caminhada, vai caminhar. Eu fiz um trek que foi o Monte Roraima. É o trek que você vai caminhar e a corrida de montanha não. A corrida de montanha você vai correr. Onde der para você correr, você tem que correr, porque tem um tempo determinado para você completar a prova. Eu acabei de fiz uma prova agora em setembro em Paraty, 35 quilômetros, eu tinha 9 horas para acabar a prova. Eu acabei a prova em 4 horas e meia. Se eu terminasse a prova, se eu passasse das 9 horas, eu não ia ter classificação, não ia ter medalha, não ia ter nada. Então tem o tempo de corte, assim, no quilômetro 20, no quilômetro 30, tem o tempo de corte. Se você não passar ali naquele tempo, você está fora da prova. Então tem essa cobrança, mas é mais flexível também. Legal. Eu gostei dessa parte da natureza, né? Ô, Dalva, conta pra gente sobre a sua prova no Chile. Ela era o quê? Uma prova de montanha, era trekking, era asfalto? Você passou por chuva, frio, neve? Bem, tem um lado cinematográfico lindo, mas o que aconteceu nessa prova? E o que você faz com o seu corpo e com a sua cabeça, quando assim, a prova está muito difícil, o corpo está pedindo para parar? Como é que você faz para continuar? É difícil isso, porque essa prova do Chile foi uma prova que me marcou muito. Ela chama Cruce, é o Cruce. São 3 dias de prova e ela é feita nas montanhas lá do Chile. Então, eles pegam vários percursos. Então você sai de uma cidade, de um lugar e chega em outro no acampamento. E eu peguei umas condições climáticas muito ruins lá, tava ventando muito, muita chuva, muito frio. E estava querendo se nevar. Eu acho que deve ter nevado, porque eu fiquei toda congelada. Ela teve um momento que eu estava muito congelada. E a gente corre assim em volta dos vulcões. E era muita cinza. Aí teve um momento que a gente estava descendo, aí eu estava com uma amiga, aí eu virei para ela e falei, você está sentindo alguma coisa assim? Eu fui pegar uma barra de cereal no bolso e não consegui abrir a minha mão. E eu falei, está congelada a minha mão, não é possível. E a gente estava lá na montanha, lá em cima. E eu falei, não acredito. E a gente não estava sentindo mais nada. A gente estava conversando assim, tudo embolada, a língua enrolada, tá. E aí, não sei, deu uma coisa assim. Falei, meu Deus, será que é agora que eu vou ficar por aqui? Não posso. E aí bate o emocional. Você, não, eu sou mais forte do que isso. E aí eu consegui superar isso. Aí consegui abrir a barrinha de cereal, consegui mastigar, tá? E aí começamos a descer. Aí na descida foi mais tranquilo, porque a gente estava bem no alto. E só que a gente descia do lado do vulcão. Era muita cinza assim nos pés, tá? Chegando lá embaixo, eu falei assim, nossa, o que está acontecendo? A gente ficou congelada lá em cima, né? Foi. E foram 3 dias, assim, bem difíceis. Quando a gente chegava no acampamento, a gente chegava chorando. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas tinha que terminar, né? Ou você vai abandonar uma prova desse jeito? Aí chegando no acampamento era só festa, todo churrasco, aquela coisa toda, sabe? Mas chuva. Foi assim uma prova que me marcou muito. Eu gostaria de fazer ela novamente para tirar essa coisa ruim assim que teve, sabe? Então gostaria de fazer porque é uma prova muito bonita, muito organizada, tanto que tem helicóptero sobrevoando assim, para acompanhar os atletas, você é obrigada a correr com o celular, porque tem GPS, tem tudo, sabe? É uma prova muito organizada, mas é bem difícil. E me marcou demais essa prova. Você gosta de desafios, hein? Exato. Você acha que nessa experiência do Chile foi mais o frio mesmo? Ou teve altitude também? Estou me lembrando aqui da minha experiência no Peru agora, da Montanha Colorida, e que eu senti muito a altitude. Você sentiu que seria também altitude ou lá não é tão alto? A altitude eu também senti no Peru, que eu já corri lá. Eu já passei muito mal lá no Peru. Mas no Chile foi a chuva e o frio e o vento. Foi alguma coisa diferente no Chile, não foi a altitude. Agora no Peru, eu corri lá no Vale Sagrado, eu senti
a altitude. A altitude me pegou muito, a altitude. Tanto que eu pensei, gente, o que está acontecendo? Aí todo mundo estava andando, eu falei, não, então não é só eu, é todo mundo que está passando mal aqui. E era uma prova curtinha, não era tão longa assim, era 21 quilômetros, nem era maratona. Mas foi bem difícil no Peru também. Mas essa do Chile foi mais as condições climáticas. Foi o frio, a chuva, a lama, foi tudo. A gente corria com chuva o tempo todo, sabe? Abate muito o corpo, né? E dessas experiências que você teve, por exemplo, você comentou agora do Monte Roraima. Nas suas experiências nacionais, como eram as condições, assim? Você viveu algo muito desafiador? Já ouvi falar que o Monte Roraima é muito difícil. Você teve algum perrengue? Conta pra gente como é que foi isso. No Brasil, o que você aprendeu em termos de limites e planejamento? Alguma coisa te desafiou? O Monte Roraima foi uma coisa diferente, porque o Monte Roraima não foi corrida, foi uma caminhada, né? Era uma caminhada foi 9 dias. E, então, até chegar lá no Monte Roraima foi tranquilo, até chegar lá em Roraima, e até chegar na aldeia, tá? O complicado foi começar a caminhar, né? Porque ou você carregava sua mochila, ou você pagava para os indígenas carregar sua mochila. E graças a Deus eu paguei. Até paguei caro, mas valeu. Foi o melhor dinheiro mais bem gasto do mundo, porque eu paguei para eles carregarem a minha mochila, que era 7,5 kg. E aí só fui com uma mochilinha pequena, né? Mas o Monte Roraima, ele é um pouco assim, desafiador. Para mim foi muito desafiador. Conversando com outros amigos, para eles foram tranquilos, mas cada um tem uma história diferente, né? E estava chovendo muito também, porque lá chove constante. E assim, para subir, água muito gelada, o tempo todo chovendo, muito frio também, muito frio. A gente passa por uma trilha que chama Vale das Lágrimas, eu acho que lá Vale das Lágrimas, uma coisa assim. A gente passa por ela assim. Quando nós passamos, estava meia seca, não tava muito assim, aquela cachoeira não estava muito forte, né? E estava tranquila, assim, era uma cachoeira bem, bem tranquila, não estava muito forte. Aí chegamos na plataforma do Roraima. É belíssima, é lindo, maravilhoso. Aí chega lá, a gente se emociona, chora, que a gente está lá aquela coisa mais linda do mundo, assim, que incrível aquilo lá, como que chegou até ali, né? E é espetacular aquilo. Só que o segundo dia que a gente estava no acampamento começou a chover, muito forte, muito forte. Eu tive um pouco de dificuldade para subir aquela rampinha ali perto daquela cachoeirinha pequena, né? Que até então era pequena. E aí começou a chover, eu falei, meu Deus, e agora? Para voltar desse Roraima, com essa chuva toda, aquela cachoeira vai estar imensa, e estava meio escorregadinho, você olhava assim para o lado, era um precipício ali, né? E eu só com aquela mochilinha, beleza. E aí eu fiquei assim, muito tensa, aí acordei, a gente ficava acampado debaixo de uma caverna, e o medo daquela caverna que é em cima de você, tudo. Quando você fica com medo, vai acontecendo várias coisas, né? E aí eu acordei de manhã e eu senti uma areia assim no meu dente. Falei, né, eu tinha quebrado um dente, que eu apertei tanto a gengiva, que eu quebrei um dente automático, assim, de tanto que eu fiquei assim tão tensa, tão tensa, né? E por isso que até hoje, agora eu comecei a usar plaquinha para dormir. Mas foi muito, muito difícil pensar assim, não, eu tenho que manter calma, porque eu tenho que ir embora daqui. Como que eu vou sair daqui se continuar, vai vir exército, como que eu vou ser resgatada? Assim, pensando mil coisas à noite, né? Aí o dia seguinte amanheceu, chuva, aí capas de chuva, aí colocamos, tá? E fomos descer, quando daqui a pouco aquela cachoeira imensa. E a minha guia, ela é iluminada, tanto que ela percebeu que eu estava assim, com um pouco de receio, ela me deu a mão. Aí me deu a mão, eu fui pegando na mão dela, aí fui vendo onde que ela pisava, eu pisava, onde ela pisava, eu pisava. Aí descemos, aí conseguimos, graças a Deus, mas assim, conseguimos, mas foi bem difícil. Conseguimos até certo ponto, né? Porque depois tem outras coisas, outros perrengues. Tem rio, eu caí, machuquei a perna, rasguei minha perna, mas esse foi de mim. Foi. Quando eu tava descendo, eu caí numa grutinha assim, tinha uma pedra, rasgou minha perna, eu falei, meu Deus, mas assim, melhor eu estar ali embaixo, assim, sem estar lá em cima, como que é? Como se eu tivesse... Se sentia mais confortável ter chegado lá embaixo? Exatamente, melhor e confortável embaixo com todos aqueles perrengues, com a perna machucada toda ferrada, do que estar lá em cima, pelo amor de Deus, que eu não vi a hora de sair lá de cima.
Foi isso. Você sabe que uma amiga recentemente me chamou para ir para subir o Monte Roraima. Aí eu olhei para ela assim, vamos, aquele vamos assim, vou nada. Falar assim, você faria de novo? Não faria. Recomendaria Não alguém? faria. Recomendo, mas assim, vou falar para ela como que acontece. Vou explicar, olha, assim, que tudo bem, sabe? Porque talvez se tivesse me falado que ia ser mais assim, mas tudo bem. Mas eu falaria, você tem que ir assim, tá. E foi isso. Você com preparo físico sofreu isso tudo, né? Imagina uma pessoa que nem tem esse hábito, né, todo dia. Não deve ser moleza mesmo, não. Então. E falaram que se acontecer alguma coisa lá, você fica lá, porque não tem como resgatar. Você tem que... Porque você já assina um termo e você vai se responsabilizar por si mesmo, a não ser que você pague milhões para aqueles índios carregar você no colo, trazer você carregado, entendeu? Então é bem complicado, porque acontecer alguma coisa lá, você vai ficar lá, porque não tem como resgatar. Não tem, é difícil. É bom dar esse tipo de informação, né, Lília? Não, eu acho assim, primeira coisa que eu acho importante para quem está nos ouvindo é saber o seguinte, você fez isso, né, com guia, você fez a coisa toda direitinha, mas apesar disso, existem outros riscos que inclusive você precisa assinar, né, um documento e tal. Então eu acho que é sempre importante, né? Como a Silvia falou, ela recebeu um convite, mas você saber, olha, existem esses riscos, e a pessoa decidir. E também o que a Silvia ressaltou, você tem um preparo, né, físico, você está acostumado a desafios, porque o preparo ele não é só um preparo físico, né? Ele é um preparo emocional físico, também. Um preparo emocional, né? Você estava falando nessas horas, e mesmo com tudo isso, a gente sente o medo, né? Sente preocupação, tal, mas você tem como se fossem recursos emocionais para te tranquilizar e tal. Então, assim, é importante a gente dizer, são desafios que você já vivenciou, e que quem tem interesse em vivenciar isso precisa avaliar muito bem, né? E tem várias agências que fazem, eles são super conceituados, né, em Roraima, assim, é tranquilo, mas assim, só que você tem que ir com essa consciência, então você tem que ir com a consciência, se acontecer alguma coisa, se você virar o pé lá, vai ser complicado você descer de lá. Você vai ter que ser resgatada pelo índio, porque não tem como chegar lá uma ambulância, vamos supor, uma ambulância, um helicóptero, uma coisa. Você vai ter que vir na padiola, assim, e vai ser bem difícil, amarrada, é bem complicado. Então você tem que ter bem consciência disso, que você está preparada para esses riscos, tá? Entendeu? Verdade. Conscientizar, né? Isso é muito importante, falar a verdade. Isso. Bem, isso aí a gente até faz um link com a pergunta que vem agora, que é a questão dos bastidores da vida de maratonista, né? Muita gente nem pensa nele, mas é uma parte também muito importante desse trabalho, né? Você treina com uma assessoria, você treina uma pessoa que tem toda uma planilha, você faz exercícios de musculação, você faz outras atividades que também te preparam para isso. Como é que é uma semana típica de uma corredora maratonista, do seu porte? Eu treino 3 vezes por semana, terça, quinta e sábado são os dias que eu corro, sábado são os dias de treinos longos, e segunda, quarta e sexta eu complemento a corrida com natação. Natação, e faço também depois da aula de natação. Aliás, musculação e natação. Eu chego na academia às 6 da manhã e faço até umas 7h15 a musculação, que eu faço uns exercícios de fisioterapia, que como já tive os probleminhas, e continuo fazendo os exercícios até hoje. E depois eu faço a natação, que eu falo que é para me relaxar, mas é um complemento do treino. Da corrida, sim. E faço também 15... A gente que tá vendo Dalva aqui tá vendo os braços dela, gente. Ela tem músculos muito desenvolvidos, não é pouca coisa que ela faz, não. E aí eu faço também 15 minutos de que eles chamam, que é um exercício dentro da água, que chama de pirano, que é a corrida dentro da água, que é você fortalecer o abdômen, você correr dentro da água só com a força do abdômen na parte funda da piscina. Faço 15 minutos, que isso fortalece o abdômen e fortalece também os pulmões. Isso me ajuda muito na corrida. Depois que eu aprendi a nadar, que eu comecei a nadar agora, aprendi a nadar depois de velha, né? Não foi jovem. Depois que eu já estava correndo, tá? E a natação complementa muito a corrida, porque depois que eu aprendi a nadar,
quando eu termino uma maratona, eu não fico toda machucada, toda caída, toda com dor, não fico com mais dor, porque a natação ajuda muito na corrida. E essa corrida dentro da água, que é o Dipirã, ela fortalece demais o abdômen e as pernas, o quadril. Então é muito importante você fazer esse tipo de exercício dentro da água, sabe? Então isso me ajuda bastante. E as terças e quintas eu corro, que são os treinos curtos, que é o de tiros, eu faço uma assessoria já desde 2000, né, que eu comentei lá no começo, que foi o meu treinador que me motivou aí para Nova York. E então desde 2000 que eu estou nessa equipe de corredores. E aí ele que passa a planilha dos treinos, e também eu faço presencial no Parque do Ibirapuera. Ou às vezes aos sábados eu vou correndo daqui de casa, que é perto, que dá uns 5 quilômetros mais ou menos até o parque. E a terça e quinta eu vou de ônibus. Eu prefiro pegar o transporte público e paro na porta do parque, faço meu treino e volto, tranquilo. 5h30 da manhã eu estou indo para o parque. Se eu entendi bem, tem atividade todos os dias da semana. Todos os dias, de segunda a domingo. Domingo é o dia off, né? Eu teria que ser o dia off, é o dia que eu descanso, mas normalmente tem umas provinhas aos domingos, então eu não descanso. Esse ano ainda não fiz nenhuma provinha no domingo, ainda não teve nenhuma prova esse ano. O calendário desse ano ainda vai começar agora dia 1º de março, a minha primeira provinha. Nós estamos em janeiro, quando ela está dizendo esse ano, significa hoje dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Minha primeira prova vai ser dia 1º de março. E é isso. Musculação, corrida e natação. São as 3 coisas. É uma vida dedicada ao esporte mesmo, né? Não é um conjunto de coisas que vão te ajudar a ter competência para fazer uma corrida maior, uma maratona, uma coisa dessa natureza. É uma dedicação. Exatamente, para você ter uma vida longa nessa parte, né? Porque a corrida, ela desgasta muito o corredor. Então, você sempre tem que fazer uma coisa de fortalecimento. Não adianta nada você só correr, quando daqui a pouco, depois de uns 10 anos, você está quebrada, está com um problema no joelho, está com um problema no quadril, tá? Então, você tem que fazer o fortalecimento muscular. Eu acho que o fortalecimento muscular não é só para corrida, eu acho que é para a vida. Independente de qualquer coisa que você for fazer. Eu acho que você tem que colocar a musculação na sua vida, independente da idade. Mesmo que você não faça nenhum outro tipo de esporte, mas coloque a musculação na sua vida, porque o músculo é tudo. Sem o músculo você não faz nada. Inclusive é a maior recomendação dos ortopedistas para as pessoas 60 a mais, né? Eu até brinco que quando eu tive um probleminha na coluna, eu procurei um ortopedista do Sara Kubitschek, que é um hospital de referência aqui, e ele disse, você tem que fazer musculação. Eu sempre odiei academia, sou o teu oposto, mas eu fazia caminhadas e fazia pilates. Ele falou, você tem que fazer musculação. Eu digo, mas eu não gosto de musculação, mas eu faço pilates, eu gosto de pilates. Você pode fazer pilates, mas também tem que fazer musculação. Eu digo, eu não posso fazer então caminhada, não ajuda? Não, você pode fazer também a caminhada, mas tem que fazer musculação. Não tem saída, tem que fazer musculação mesmo. Dalva, vamos lá, continuando aqui nos seus desafios. Conta pra gente qual foi o maior deles que você já enfrentou numa prova. Você contou aí do Monte Roraima, né? Tem algum outro do Chile, você também comentou? Tem alguma outra situação que você considerou assim o seu maior desafio? E para você, assim, quais são os maiores desafios que você enfrenta para exercer essa atividade hoje? É você ter tempo, porque a gente viu aí que você praticamente trabalha os 7 dias da semana. É o tempo, é o cansaço, é a lesão, é motivação, falta de motivação, é a coisa da rotina. O que para você é mais desafiador nesse seu trabalho, né? Vamos dizer assim, trabalho e lazer de maratonista que caminha, que faz trilha, etc. Eu acho que o maior desafio nesse meio é a lesão. Eu acho que se você ficar lesionada, você acaba, né? Porque a lesão, você ficar com lesão, você tem que parar de fazer tudo, né? E cuidar da lesão. Eu acho que para mim aqui o maior desafio é a lesão. Tempo no meu trabalho, eu tenho um tempo assim, super flexível no meu trabalho, eu tenho tempo para treinar, tá? Cansaço é uma coisa assim que é difícil. O cansaço mais eu tenho, mais assim, é bom ter cansaço para dormir bem, né? Porque eu durmo super bem. A minha rotina
trabalho e treino e dormir cedo. Eu não tenho muita coisa assim. Finais de semana, talvez assim. Eu gosto muito de ler também. Eu gosto muito de ler, mas assim, se eu pego um livro, eu devoro ele no final de semana, quando a leitura é boa. Mas às vezes eu demoro um tempinho porque eu tenho muito sono, sabe? Como a corrida, tudo que eu faço fica muito cansativo, então eu vou dormir cedo. No máximo 9 horas eu já estou dormindo. E eu acho que nesse caso eu acho que é mais a lesão mesmo. Inclusive eu tive uma lesão em 2019 que eu pensei que não ia correr mais, não ia poder correr mais, mas uma lesão bem forte no joelho. No joelho? Bem forte, assim, em 2019, tanto que eu estava fazendo uma corrida de montanha, era 28 praias, 42 quilômetros, né, aqui em Ubatuba. E aí eu já fui com essa lesão, mas não, vai dar tudo certo, imagina, eu tomei remédio, tá, mas vai dar tudo certo. Aí fui, mas mesmo assim não deu, aí fui resgatada no meio da trilha. O motoqueiro, aí lá dava para ter socorro, aí o motoqueiro de trilha me resgatou no meio da trilha, me levou para a chegada. E aí passei em vários médicos, e aí os médicos, não, aquela coisa, né? Já deu seu tempo, de validade, você vai poder correr mais. Sério? Falaram isso pra mim, você não vai poder correr mais, já deu seu tempo, médico de convênio, né? Você não vai poder correr mais, já deu seu tempo de validade, tá? Sua idade, tá? Mas como tempo assim, de né? validade, não acredito. Falou desse jeito, já deu o que você tinha que dar, não vai poder. Falei, tá bom. E aí eu falei, já que eu não vou poder correr mais, eu vou migrar para natação, né? E eu já estava nadando, aí vou começar a fazer travessia. Mas aí nesse interim eu conheci uma triatleta, doutora, não lembro agora o nome dela. E aí conheci essa triatleta, ela falou assim, não, imagina, você vai voltar a correr sim, o que é isso? Aí passei com ela me fez um check-up da cabeça aos pés, assim, e aí ela virou para mim, você faz reposição hormonal? Eu falei, não faço porque eu não sinto nada. Ela falou assim, mas você vai ter que fazer reposição hormonal porque o seu músculo se está acabando. Então, o seu problema é a reposição hormonal. E aí, passei num endocrinologista, isso em 2019. Comecei a fazer reposição hormonal, aí por isso... Os músculos, né? Mas, assim, senão não teria feito, porque para que eu vou fazer reposição hormonal se eu não tenho calor, se eu não tenho nada, nunca tive nada, sabe? Então, para quê? Não vou precisar disso. A minha concepção de leiga, né? Ela falou, não, você tem que fazer para você repor seu músculo. Você está desgastando o seu músculo. Aí foi aí que eu conheci o Dr. Ricardo Barroso, que é meu endocrinologista. Eu passo com ele até hoje, que eu faço a reposição hormonal. E aí voltei a correr normal. Aí a vontade que eu tenho de chegar para o médico está aqui, doutor. Sou diagnóstico. Eu voltei a correr. E isso, será que não é um pouco de idadismo, etarismo, né? Com certeza. Limitante. Certeza. Limitante, né? Olha que coisa boa. Essa sua experiência, né, Lilian? Super interessante para nós, mulheres. Muito importante. Não, e você procurar outras avaliações, outros tipos de médico, outros especialistas, sabe? Porque eu passei no médico do convênio, uma pessoa ali convênio, senhorinha, papapá. Na época eu tinha, eu tinha 60 anos. Senhorinha, não, vamos fazer, não dá mais para você correr, como assim? E, detalhe, se você continuar nessa vida, daqui 10 anos você não vai andar mais. Eu, como assim? Desse jeito, me colocou esse medo. Eu falei, meu Deus, graças a Deus eu conheci a doutora Kelly Cristina. Graças a Deus eu conheci a doutora Kelly. Ela, imagina, isso porque eu estava inscrita na Maratona de Londres. Ela falou assim, eu falei, doutora, tem certeza que eu vou voltar a correr? Ela falou assim, pode fechar a inscrição que você vai voltar a correr. Eu falei, não acredito. Fui lá, fiz a Maratona de Londres, tá certo que eu fiz um tempo lá, super alto, andando, correndo, mas foi assim a melhor prova da minha vida, porque eu aproveitei tudo, e a satisfação de estar ali correndo, sabe? Foi muito bom. Dalva, essa coisa de médicos, né? A gente tem que sempre ouvir diferentes opiniões, e eu acho que, assim, nessa questão do idadismo, do etarismo, desse preconceito, você encontra isso em qualquer ambiente de trabalho, né? Você encontra isso de diferentes idades, mas o importante é que a gente enfrente isso, né? E procure ouvir outras coisas. A gente ia perguntar para você exatamente assim, você tem uma equipe de apoio além do treinador? Você estava falando de um médico que você tem o acompanhamento. Você tem fisioterapeuta? Como é que é essa rede de apoio? E a gente também acha que seria interessante, se você conhecer, tem algum lugar que ofereça
um trabalho de apoio aos atletas, de orientação aos atletas aí em São Paulo? Eu tenho esse médico que eu faço com ele já, né? O doutor Ricardo Barroso, ele é triatleta também. Normalmente eu sempre passo nesses médicos da área de esporte, né? E eu faço parte também do card de esporte do Dante, porque... O que é isso? Dante Pazanese. O Dante Pazanese é um hospital aqui em São Paulo, da parte cardiológica, que é referência no Brasil, Dante Pazanese. E lá tem uma área só para esportista, para cuidar lá é SUS. Então, uma amiga minha, apesar de eu ter convênio, mas como lá é um hospital de referência, eu passo lá uma vez por ano, faço toda a minha parte cardiológica lá, e eles são super rígidos, e parte cardiológica, parte de laboratório, tudo passo com eles. Então, faço a parte de ergométrico, tudo isso eu passo com eles. Você faz os exames todos lá? Faço os exames todos com eles. Fora que também, às vezes, eu faço pelo convênio, mas eu prefiro ter mais confiança de passar com eles, que eu já passo com eles já há uns 15 anos, mais ou menos. Então, eles já conhecem o meu histórico familiar, que eu tenho histórico familiar de pessoas da minha família que infartou. Inclusive, a minha irmã tratou muitos anos no Dante, ela veio a falecer. Então, eles têm todo esse cuidado comigo, entendeu? E fora isso, tem a parte de fisioterapia, que recentemente, quando eu viajei, a minha patela saiu fora do lugar, e eu faço parte da Ultra Esporte também, que é a parte de fisioterapia. Se eu precisar, faço fisioterapia com eles. E como eu já conheço os exercícios, já faço na academia. Eu não deixo de fazer os exercícios de fisioterapia. É para a vida também esses exercícios, que são exercícios simples, né? Para a parte dos membros inferiores. Se você tem, então, um médico, tem a fisioterapia, e você faz parte desse programa para esportistas, né? Legal. Isso. Agora, você perguntou se tem algum lugar que eu faça a orientação. Eu acho que só de você já estar participando, só de você já estar numa equipe, você já está sendo orientada. Eu não aconselho nenhum assim, corredor já ir direto para a corrida. Eu acho que tem que passar por uma assessoria de corrida para eles orientar, porque ali está o técnico que vai te orientar o tipo de tênis que você tem que usar, o tipo de passada que você dá, o tipo de roupa. Aí você começa andando, depois começa a trotar, depois começa a correr. Então dá toda uma estrutura. Então é importante você não sair correndo assim. Se você quer começar a correr, faz parte de uma equipe de corredores, não é tão caro assim, sabe? Tem muitas equipes aqui em São Paulo, aliás, o Brasil todo tem várias equipes, entendeu? Isso é muito importante, você ter um acompanhamento. Muito interessante, até para garantir a tua estrutura, né, corpórea, porque ela precisa estar bem, é isso mesmo. Dalva, você tem algum tipo de ajuda financeira para todos esses equipamentos que você precisa, roupa, tênis, que a gente sabe que essas coisas são caras, né? E até mesmo outras questões. E se sim, qual é essa ajuda financeira? Caso você não tenha, como que você banca tudo, né? Porque é uma quantidade de coisas, né? É a viagem, é inscrição, é roupa, etc. Como que você banca toda essa assessoria, equipamento, suplementação, que eu imagino que você tome, né? Além do hormônio de reposição hormonal feminino, deve talvez tomar alguma suplementação. Como que você se organiza financeiramente? Eu acho que isso é uma dica bem interessante, porque às vezes as mulheres pensam assim, eu não vou fazer isso. Primeiro vem a questão do etarismo, depois vem, eu não tenho condições para fazer isso, ou até mesmo a viagem, né? Eu não vou nunca conseguir porque eu não tenho dinheiro. Então, como que você lida com isso? Eu não tenho nenhum patrocinador, eu que me patrocino, porque, inclusive, assim, da minha idade é difícil você conseguir um patrocinador, porque o patrocinador, ele patrocina mais um atleta de ponta, um atleta que traz um retorno para ele, entendeu? Então, como eu sou uma atleta amadora, então não tem nenhum tipo de patrocinador. Quando eu fui para a Maratona de Nova York, eu pedi ajuda para uma pessoa que trabalha comigo, para um vereador, pedi para ele, me ajuda, tá. Ele me ajudou, sim, mas assim, não me patrocinou, me ajudou um pouco, assim. Mas, fora isso, eu mesmo que me patrocino mesmo. Pago as minhas viagens, pago os médicos, suplementos, essas coisas todas.
Lá no meu trabalho, recentemente, eles colocaram lá, o sindicato colocou uma verba de R$ 800 para cada atleta. Aí serão 4 atletas. Mas assim, no meu caso, R$ 800 ajuda, mas é quase o preço de uma inscrição só, sabe? Mas vai ajudar, vou fazer parte desse grupo lá, assim, mas para pegar essa ajudinha, né? Mas fora isso, é muito difícil, é um custo muito alto e dá para você fazer. Tipo, você pode pagar em 10 vezes, 12 vezes, 6 vezes. Não é vergonha você parcelar esse valor. Você consegue, entendeu? Você pode parcelar, assim, vamos supor, R$ 20.000 em 10 vezes, em 12 vezes. Você consegue. Ou então, se você tem aquele dinheiro de reserva, você pode pagar à vista, você pode pagar metade. Só depende de você, se você quiser, entendeu? Assim, e dá para você conciliar isso, entendeu? Independente se você tem o patrocínio ou não. Porque o patrocínio, ele não vai te dar uma ajuda de custo, ele vai te patrocinar no tênis, na roupa, na coisa. Na inscrição, talvez ele nem pague uma viagem para você ir para Tóquio de R$ 60.000, entendeu? Então, você tem que desembolsar isso se você quer fazer. Então, é uma coisa que você gosta, então você joga naquela coisa que você gosta, você aplica naquilo que você gosta. Não adianta você ficar esperando um patrocínio, porque não vai aparecer. Já pedi tanta gente para me patrocinar. Tem uma loja aqui que eu sempre compro roupa deles. Eu falo que eu que patrocino eles, porque eu só compro roupa deles, né? É isso. Deveriam, né? Porque, pois é, ia fazer propaganda para eles. Exatamente. Mas essa é uma outra questão que eu penso e quero também comentar aqui sobre a questão do etarismo. Eu vejo que existe muito pouca visão, e eu acho que isso está melhorando, deve melhorar, mas existe uma pouca visão de mercado, né, dos empresários e tal, em apoiar de alguma forma a pessoa 60+. Sendo que essa população está crescendo enormemente e que vai ser aí 40% da população logo, né, em 2040, 30, 40. E esquece, né? Então, por exemplo, óculos, que todas nós usamos, ninguém pensa, roupa. Então, ainda é uma visão pobre dos patrocinadores. Espero que alguém ouça esse episódio e lembre que pode fortalecer aí a sua marca, né, patrocinando você e outras tantas pessoas que desenvolvem coisas belíssimas depois dos 60. Sim, seria super interessante eu pegar uma camiseta de uma pessoa aí, correr com ela fora, mostrar que olha aqui meu patrocínio, olha aqui, entendeu? Seria maravilhoso, mas assim, não tem. Essa é uma questão que nós sempre falamos aqui no podcast Viajantes Bem-Vividas. A gente, na verdade, quer inclusive dar protagonismo, né, às viajantes, às pessoas 60+, porque tem muita gente fazendo coisa bacana, né? E aqui a minha pergunta vai fazer um link muito bacana com isso que você estava falando. Se você hoje tivesse a oportunidade de ter um patrocinador, o que você gostaria que ele entendesse sobre o atleta 60+, e que tipo de apoio faria diferença de verdade para por exemplo, uma pessoa como você que é uma maratonista? Seria muito bem-vindo, sabe, essa ajuda, sabe? Além de ajuda de custo, seria também uma ajuda emocional também, porque aí você vai se sentir valorizada, entendeu? Porque você está vendo que ele tá reconhecendo o seu valor ali, que você tem potência para isso, que você vai lá, dá a cara a tapa para correr. E assim, nesse meio é difícil você encontrar alguém assim, aberto para esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que seria muito bem-vindo se tivesse alguém patrocinando 60+. Mas é bem complicado, é difícil. Normalmente, todos os meus amigos corredores que eu conheço, ninguém é patrocinado, todo mundo se patrocina mesmo. É bem complicado isso. E que tipo de patrocínio? O que faria diferença? O que seria? Uma verba ou, por exemplo, roupa, tênis, sei lá? O que você imagina que faria realmente diferença? Seria o tênis, porque hoje um tênis está numa faixa de quase uns 2.000, 1.500, 2.000, um tênis bom de corredor. Se eu tivesse pelo menos 2 pares de tênis por ano, seria maravilhoso. Porque eu não exigiria muito, não exigiria que pagasse minha passagem para Nova York, aí está exigindo muito, né?
Ou então poderia me ajudar numa ajuda de custo do tênis, da roupa, assim mesmo uma consulta médica, um bônus, alguma coisa assim, uma fisioterapia, alguma coisa assim, sabe? Tipo, a fisioterapia poderia fazer fisioterapia lá de graça. Essas coisas são simples, entendeu? Não ia exigir muito. Não ia exigir, me banca para mim ir para Nova York, jamais. Mesmo assim, entendeu? Seria uma coisa assim mais simples, assim, 2 pares de tênis ao ano, 3 calças, assim, que eu uso calça, não uso short nem saia, eu uso calças. Pares de meias, essas coisas assim, sabe? Tipo assim, tipo um mimo, entendeu? Para reconhecer mesmo você, para ter o reconhecimento de que você tá ali, não você bancar você mesmo. Valorização, né? Dalva, no período pré-prova ou véspera de corrida, prova, maratona, existe alguma recomendação médica específica em relação à alimentação, hidratação e musculatura? Eu acho que esse daí eu falei um pouquinho lá no começo quando eu fiz maratona de Nova York, né? Que você tem que repousar, ficar com as pernas para cima, mas tem alguma coisa aqui que é importante. A hidratação também é muito importante. Se você puder, assim, uma semana antes da prova, da maratona, você hidratar bastante, você tomar bastante água, suco e nada de coisas gordurosas, porque não vai te fazer bem. E não mudar a alimentação, não mude nada a alimentação, mesmo que você vai para outro país, você procura tipo, comer a coisa básica, que tipo uma massa, não muda, não vai comer. Um amigo meu, ele foi para Berlim, ele comeu chouriço, né? Lá no, sei lá, uma comida deles lá, típica deles. Ele não conseguiu fazer a prova, ele passou muito mal. Então, o conselho assim, que eu tenho véspera de prova, quando você vai viajar, se você puder levar até a sua alimentação, seria ideal. Levar seu pãozinho, levar sua comidinha, seria o ideal. Mas se não der para você levar, você pode comer comida assim, normal, que é uma massa, evitar molhos. Molhos tem que evitar. É muito importante você evitar molho também. Mas massa pura sem nada? Só a massa? Não, qualquer outros molhos. Não, pode comer um molho vermelho assim, sem nada. Molho normalzinho. Sim. Não aqueles outros molhos assim, brancos, assim, aquelas coisas. Porque quando a gente vai para fora, tem bastante aqueles molhos diferentes, aquelas comidas diferentes, né? Um bolonhesa, tudo bem, assim, um molho vermelho só para dar uma coisinha assim. Mas também, se quiser comer a massa pura, também pode comer. Então, tudo bem. E acho que tem mais hidratação, musculatura, fortalecer os músculos, né? E recomendação médica. E normalmente quando a gente vai fazer, tem algumas provas que eles exigem atestado médico. É importante isso. Então você levar o seu atestado médico para ele falando que você está apta a fazer aquela prova, entendeu? Porque aí evita se você tiver alguma coisa, pelo menos aí eles já sabem que não foi culpa, não sei, algum acidente, entendeu? Entendi. Espero que não seja só para eles se livrarem, né? Mas também eles terem recursos para atender caso a pessoa tenha alguma coisa. Exatamente. Isso mesmo. Tá. E durante a prova, Dalva, a gente vê que pessoas oferecem garrafinhas de água aos corredores que passam. Pessoas da rua mesmo, a gente vê aqui em Brasília quando tem as corridas e tal. Isso é permitido? É recomendado? É necessário consumir, beber algo durante a corrida? E como que você descobriu o que funciona para você? Eu acho que cada corredor tem um jeito de fazer as coisas. Eu levo minhas duas barrinhas de cereal, os 2 gel. O gel tem uma composição com sais, que é sais minerais. E também tem as cápsulas de sal. As cápsulas de sal, brasileiras, elas são muito agressivas. Eu tenho uma cápsulas de sal que eu comprei fora que são ótimas, tipo umas balinhas. E os eletrólitos também, são líquidos que são muito bons. E aqui também, rapadura também, eu gosto também de rapadura. Mas os copinhos de água que eles dão na rua, normalmente se eu estou sem água, eu pego o copinho de água, lavo a boca, porque sempre fica com aquela saliva, aquela gosminha na boca, lavo a boca, cuspo, né? É feio falar isso, mas a gente faz sempre isso. E tomo 2 ou 3 golinhos só 2 ou 3, porque você não pode tomar muita água, porque senão fica muito cheio sua barriga, assim, seu estômago,
e também dá vontade de fazer xixi, mas também não é legal você correr com o estômago cheio, assim, com a barriga cheia de água. Então você tem essa coisa, esse segredo, você lava a boca, pega a água, a cada 3 quilômetros tem os postos de hidratação. Então você pega o copinho de água, fura de um lado de outro, porque ele está fechadinho, fura de um lado de outro para não ter o problema do ar, e bebe, lava a boca e bebe 2 golinhos e descarta o copinho. De preferência, se tiver um lugar para você descartar, você descarta, senão você deixa assim do lado, assim no chão. E os eletrólitos também é bom para corridas longas, para dar para repor os sais minerais. Eu uso só mais em provas de montanha. Provas de asfalto é difícil usar, porque eu acho que a prova de montanha ela desgasta um pouco mais, assim, porque você fica muito tempo na montanha, sabe? Muito tempo. Então, por isso que eu já levo a mochilinha com as coisas, tudo. Na prova de rua, não. Você tem que levar nos bolsos, porque eu não corro com mochila. Então, eu levo nos bolsos, assim, tá? Então, não levo muita coisa. Na montanha, eu levo bastante coisinhas, assim, para comer durante o dia. Levo uma maçã, levo o gel, levo eletrólito, levo um melzinho, levo rapadura. Levo bastante umas coisinhas para comer na montanha. Porque vai saber se você acontecer alguma coisa com montanha, você tem um recurso, né? Dalva, o plano de saúde, no caso de viagem internacional, o seguro de viagem, ele cobre a emergência que ocorre durante a corrida, para quem está participando, né, daquele tipo de prova, ou existe um seguro específico para quem vai desenvolver determinados tipos de atividade? Por exemplo, na expedição do Monte Roraima, você chegou a precisar de um seguro particular que você tenha feito? O que você pode falar para as nossas ouvintes sobre seguro para essas provas esportivas, para essas viagens esportivas? Normalmente, quando você vai fazer uma prova fora, ou mesmo quando for independente de prova, ou independente que você vai viajar para fora, você é obrigatoriamente ter um seguro, né? Sempre que você vai fazer uma viagem. Para o corredor, esse seguro é obrigatório também. E além desse seguro que é obrigatório, a prova já tem um seguro deles mesmo, porque você usa um número de peito e atrás desse número de peito tem um chip. Então, se acontecer alguma coisa com você durante aquele percurso que você está ali naquela prova, dos 42, se você cair ali e machucar, tudo, você tem um atendimento independente do seguro que você tem. Você já é assegurada pela prova, entendeu? Então, se você acontecer alguma coisa com você durante a prova, você já tem um seguro da prova. E você tem um outro seguro que é obrigatório você já ter. Para Monte Roraima, que tivemos que fazer um seguro à parte, independente deles terem também. A gente tem que fazer um seguro à parte, porque é obrigatório ter esse seguro deles. Mas, normalmente, a prova cobre os seguros. Graças a Deus, nunca precisei. Nunca precisei de nem o meu seguro, que é obrigatório, nem o seguro da prova, porque nunca aconteceu nada assim. Que bom. E se você pudesse dar 3 alertas sobre saúde e seguro para quem vai viajar, para correr, principalmente pessoas 60 a mais, quais seriam essas 3 dicas? Tem uma coisa aqui que eu acho muito importante: quando você vai correr, você tem que levar sempre o contato de onde você está. Tem uma pulseirinha que eu fico com ela 24 horas. Ela tem o meu CPF, tem o telefone da minha filha, o nome da minha filha e o plano de saúde. É uma pulseirinha que é de identificação. Se eu cair na rua, alguém aí liga para esse número para minha filha. Então, eu fico com essa pulseirinha 24 horas. Eu aconselharia todo mundo ter essa pulseirinha, que é muito interessante. Aí, fora isso, sempre se eu estou hospedado no hotel, eu levo o cartãozinho do hotel no bolso. E, assim, se acontecer alguma coisa comigo, se eu estiver num país que eu não falo a língua deles, já pego o coisa e mostro assim, ó, tipo assim, quero ir para esse lugar, entendeu? E é isso. Eu quero ir para esse endereço aqui. Já aconteceu isso. Eu terminar uma prova e saber que eu não perdi as minhas filhas, onde que eu estou. E agora, o que eu faço? Aí foi em Londres, que eu saí no portão errado, estava em outro portão. Graças a Deus, quem me atendeu lá foi um tuk-tuk de Uberlândia. Que legal! Um tuk-tuk de Uberlândia. Me cobrou 100 euros para me levar até o hotel. Maria. Mas tudo bem, eu estava perdida. Paguei. Sacaninha esse conterrâneo, hein? Caramba. Poxa vida.
Aí eu falei, me espera aí que eu vou subir lá para pegar lá em cima. Me esperou, poderia dar o golpe dele, né? Eu falei, não vou dar. Poderia ter deixado ele esperando lá, mas não. Aí desci, deu 100 euros para ele. Falei, não tô acreditando, não tô acreditando. Mas é muito importante esse negócio de você sempre estar com uma identificação. É importante isso. É. Importante. Gostei dessa dica aí da pulseirinha. Quando você viaja para correr, você prefere ir sozinha ou com colegas corredores? Você normalmente compartilha hospedagem com colegas? Qual é o clima, na verdade, que predomina entre vocês? É de competição? É de colaboração? Qual é a forma que você se sente mais tranquila para viajar? Normalmente eu viajo com as minhas filhas, e quando eu fui para Nova York a primeira vez, as crianças eram pequenas ainda, então não tinha com quem ir. Aí nós fomos com 10 corredores, eu fui com 10 homens, eu nunca tinha viajado assim, foi bem atípico mesmo, né? Aí fui grudada num dos meus amigos, que eu não sabia passar na alfândega, aquela coisa toda, aí ele me deu todo aquele apoio. Eu fiquei no quarto com três amigos corredores, porque a gente não tem essa coisa assim a gente não liga para isso, a gente não tem essa coisa de privacidade, corredor é corredor, a gente não liga para essas coisas assim. Tá tudo bem, a gente dorme, tipo assim, cama de casal, dorme na mesma cama, sem problema nenhum, a gente não tem esse tipo de preconceito. E foi muito legal, assim, e a gente saía junto para fazer as compras, fazia tudo junto, eram 10 meninos. Foi a minha primeira vez fora e foi a primeira vez também que eu saí com 10 meninos, assim, foi bem legal. Mas agora, recente, depois que as meninas cresceram, eu sempre viajo com uma, viajo com outra. Inclusive agora eu tô indo para Sydney, vou fazer a maratona de Sydney. Quem está indo comigo vai ser a minha mais nova. E sempre viajo com uma, porque, sei lá, eu acho que, não sei, naquela época eu não tinha medo de enfrentar as coisas. Eu acho que hoje a gente fica com mais receio. Tenho medo, assim, de terminar uma prova, não saber onde que eu estou, como que a gente termina meio desorientada. E agora, com a ajuda do aplicativo, né, elas me seguem onde eu estou. Sabe onde que eu estou, se eu estou aqui, se eu estou ali. Então, inclusive, quando eu fiz a maratona de Nova York recentemente, que eu fiz de novo, agora em 2023, minha filha me seguiu onde que eu estava. Ela me pegou no metrô, me pegou no Central Park, foi me pegando em vários lugares e me dando um apoio, entendeu? Então, antigamente não tinha nada disso, eu fui com a cara e coragem. Hoje eu não faria isso, né? Mas, assim, quando não é uma, é outra. E vai me acompanhando, porque tem a coisa do aplicativo que você, de busca, né? Que sabe onde você está. Eu acho isso muito interessante. Não tinha nada disso, agora tem, né? Então... Que bom, né, ter essa tecnologia ajudando aí. Sim. E, sobretudo, ter as filhotas, porque a gente se sente muito mais segura, né? Sim. Eu acho que você comentou uma coisa que a gente tem que dizer aqui, destacar, né? O envelhecimento, a gente também não pode ser naive, né? Não pode ser ingênuo. O envelhecimento vai trazendo para a gente uma inquietude, uma insegurança. O que a gente não quer é que os outros coloquem a gente nesse caminho de que a gente não pode nada. Exatamente. Mas é claro que a gente tem, eu acho que a diferença do jovem pro idoso é que o idoso ele pensa mais nas possibilidades de alguma coisa dar errado. Exatamente. Né? Isso. E aí fica mais cuidadoso. O jovem é muito mais aberto, mais livre, não pensa acha que tudo vai dar certo, né? Então, é interessante também isso, e que bom que você tem as meninas, mas também duplica a tua despesa com passagem, com isso, com aquilo, né? E elas gostam, né? Porque se eu não levo uma, levo outra, elas vão comigo, me acompanhar. Fica naquela disputa, quem vai dessa vez, quem não vai. Oh, meu entendeu? Deus. Qualquer coisa você pode me chamar, que eu vou junto com você. É isso aí, ter a companhia das filhotas deve ser muito bom e todo mundo aproveita durante a maratona e depois da maratona, né? Sim, sim. E elas estimulam muito você, assim, as meninas te incentivam, como elas te veem, como você vê que elas te veem, como uma mulher 60+, maratonista, viajante pelo mundo, encarando tantos desafios. Elas não são de falar muito, né? Mas assim, elas me admiram muito, né? Para as coleguinhas, inclusive quando eu gravei aquele vídeo lá da Pague Menos, todo mundo ficou sabendo antes de publicar. Eu mandei para elas à noite, meia hora depois, o mundo inteiro estava sabendo que elas colocou para todas as amiguinhas. Olha a minha mãe, olha a minha mãe.
Então, assim, eu acho que é uma coisa assim, que elas gostam muito, elas admiram muito e, assim, gostam demais. Inclusive, tem uma prova na Disney, elas conheceram a Disney agora, depois de velha, foi comigo conhecer a Disney. Eu fiz 3 provas lá na Disney, eu fui durante 3 anos, fiz as provas lá na Disney, aí elas foram comigo. Então, para elas, assim, maravilhoso, porque conciliar viagens com corrida, assim, perfeito, né? Tudo que elas queriam, né? E elas gostam demais disso, gostam muito. E é muito prazeroso estar com elas juntas, sabe? E é muito legal. E a gente não tem essa preocupação, vamos fazer uma coisa, vamos. A minha filha mais nova, ela gosta de beber, assim, de vez em quando, assim, então... E aí, às vezes, a gente gosta muito de tomar café, para no lugar para tomar café, sem preocupação nenhuma, sabe? E, vamos tomar um vinho. Aí ela gosta de tomar vinho, vamos. Aí para na beira de um rio para tomar um vinho. Então, a gente faz umas coisas legais, a gente se dá muito bem. Eu me dou muito bem com as minhas filhas. Muito bem. Que bom, sabe curtir, né, a Isso. viagem, curtir Sim. as duas. E eu fico pensando aqui, né, Lilian, é um destaque, a Dalva passa a ser um exemplo para a juventude. Ela começou com 40 e poucos anos. 40 Está anos. com 40 anos, né? Era uma menina. Sim. Está hoje com 66 anos e está aí na carreira. Conheceu praticamente o mundo por meio das maratonas. Está se exercitando, está saudável. Quer dizer, isso é um exemplo para a juventude. E também eu acho, Dalva, que é um exemplo para as mulheres 60 mais, 50, 60 mais. Você pode, né? Cada um pode ser aquilo que quiser e pode até se redescobrir, né? Com certeza. Uhum. Dalva, uma pergunta que a gente sempre faz para as nossas convidadas, né? Assim, no ambiente onde elas estão. Você encontra outros corredores 60 mais nessas maratonas, corridas? Isso acaba fazendo amizades ali? Você já percebeu a existência de algum tipo de preconceito, de idade no meio de corredores e maratonistas? Se sim, como é que você lida com isso? Como é que é essa história da idade entre os corredores? Na maratona, tem muitos corredores acima de 40, 50, 60, 70, 80, tem várias idades. Porque a maratona, que a gente fala que é mais para velho, não é muito para jovem. Agora que o jovem está se descobrindo a maratona. Mas, assim, é super tranquilo, não tem nenhum tipo de preconceito, a gente se dá super bem. E, nossa, tem muitos amigos, assim, da minha idade, mais jovem, mais velho, sabe? E a gente não tem nenhum tipo de problema. Aliás, assim, teve um probleminha quando eu fiz agora recentemente uma trilha lá em Paraty, né, que eu falei, o TMB. A trilha estava meio travada e como eu sou uma corredora de montanha, assim, eu já conheço, sei como que é, a trilha travada com jovens. Por quê? Porque tinha um corguinho, uma pinguelinha, um negocinho assim, um barrinho, e eles travou ali. Não pode travar, tem que enfrentar, pular e ir para cima. E aí ficou aquela fila assim, aí eu fui passar, aí um moço, sei lá quem que era, falou assim, aqui não tem fila preferencial. Eu, oi? Como assim? Não tem, como assim, fila preferencial? Moça, eu sou de montanha, eu sei como que é, eu sei como que tá lá, que lá você pisa naquela lama, naquele barro, naquele rio e vai embora, não tem que ficar com mimimi pulando, não, tem que enfrentar. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí me embarrou lá, fiquei esperando. Tive que ficar esperando eles passarem, pular o corguinho, pular o barro, porque não podia sujar o tênis. Não, tem montanha aí, você tem que estar ali para isso mesmo, pisar e ir embora, né? Aí eu me senti, falei, não tô acreditando. Aqui não tem fila preferencial. Eu falei, não, moço, pelo amor de Deus, o que é isso? Você que é o velho aqui, eu que sou a jovem, para com isso. Vocês que estão com a historinha. Mas eu acho que ele foi legal. Você parou, esperou. Sim. E eu acho que é bom a gente falar disso, entendeu? Realmente, não tem fila preferencial e não tem que ficar parado. Eu que tenho que ficar esperando você, independente da idade. Independente da idade. Você poderia ser mais velha, mais nova, simplesmente não é para parar diante de um obstáculo. Não. Né? E você passou pela experiência que você já tem. Não porque você é mais velha ou porque você é mais nova. Né? Eles é que relacionaram dessa maneira. Foi mesmo, sim. Sempre tem alguma coisa. Sempre. Né? Acharam que você estava querendo aproveitar da idade e passar na frente, mas na verdade eles estavam de mimimi, né? E hoje, com 66 anos, Dalva, que metas você tem para os próximos anos? Ainda tem alguma prova dos sonhos que você deseja fazer?
e qual seria o seu destino dos sonhos? E que mensagem você deixaria para quem tem 60 anos ou mais e que deu assim aquela chamazinha no coração de quem sabe, será que eu posso fazer isso? Será que eu poderia começar algo novo na minha vida? Como, por exemplo, o que você faz, correr, caminhar, montanhismo. Que mensagem você deixaria? Ainda tem mais 3, que eu estava falando, entrou no calendário das majors mais 3 provas. Oficial, Sydney, que eu vou fazer agora em agosto, né? E depois tem a na África, que é na cidade de Campbell. E vai ser talvez em Xangai. Então são essas 3. Olha! Vão sempre entrar mais essas 3. Infelizmente, vou ter que fazer, porque vai completar. Porque vai entrar no calendário, vai entrar nas majors, né? São mais essas. Então tem mais esses 3 desafios para me fazer. Então já vou fazer esse agora. E também pretendo fazer o desafio das meias da Europa. Eu vou começar com Valência agora em novembro. E aí depois 2027, 2028, aí eu completo a mandala das meias maratonas da América Latina, eu já fiz, da Europa. E também tem uma prova que eu gostaria, mas se eu falar isso pro meu treinador, ele falou, gostaria não, você vai fazer. Que é uma prova na África do Sul que chama Corredis. Ela completou 100 anos esse ano. São 96 quilômetros. Essa aí tem que estar bem preparada. Um ano ela sobe, outro ano ela desce. Então, é uma meta, assim, para o futuro. Eu tenho que fazer um dia, sabe? Como eu não sei. E você tem que completar ela em 12 horas. Se passar das 12 horas e 1 segundo, você não pega a medalha, você é desclassificado. Então, você tem que estar bem preparado. Mas falaram que é tranquilo, porque você vai lá, tem incentivo de todo mundo, eles são super, assim, os africanos são demais, aquela coisa. Mas gente, eu tenho que estar preparada para a cabeça, né? Não adianta que o público está preparado, eu que tenho que estar preparada. E o que eu diria para as pessoas é que nunca é tarde para começar, sabe? Eu acho que, dependente da idade é apenas um número, que eu já falei isso, idade é apenas um número. O que importa é você, entendeu? Você pode ter 30, como você pode ter 80, o que importa é a sua cabeça, porque é um número, não importa isso. Eu tenho 66 anos, mas não me sinto assim com 60, me sinto, não sei, super jovem, sabe? Para mim, e é isso. E vai lá e que você consegue, tenta, você que vai conseguir, só depende de você, de mais ninguém. Exatamente, muito bom. Bem, depois dessa mensagem, a gente queria saber, assim, quem é que cuida das suas redes sociais, o que você gosta de mostrar, se você divulga a atividade que você pratica e se você entende, porque talvez você não cuide das redes, mas se você entende que mostrar o que você faz pode inspirar outras mulheres, né? E no que você acha que as pessoas mais se inspiram quando elas te veem? Sim. Eu que cuido das minhas redes. As minhas filhas não têm muito tempo de cuidar das minhas redes, não. Eu que publico lá no Instagram. Eu gosto muito de colocar o sol nascendo. Então, eu gosto muito de levantar cedo e colocar o sol nascendo. Tanto que as minhas filhas, mamãe, já colocou o sol nascendo hoje? A minha amiga se inspirou em você, saiu para correr, saiu para fazer isso, saiu para fazer aquilo. Então, é uma inspiração, sabe? Quando eu coloco aquele dia amanhecendo, aquela coisa mais linda do mundo, inclusive esse final de semana eu estava no Guarujá, eu fui lá no Morro do Maluf, aquela coisa mais linda, maravilhosa aquilo. Depois se correr na orla. Então, assim, é um meio de inspirar as pessoas a acordarem e fazer isso, porque a gente fala assim, nossa, eu nunca vou ver isso. Claro, se essa hora você está dormindo, você pode muito bem levantar e ver o sol nascer. Ou então ver o pôr do sol, a lua, essas coisas. Eu gosto muito da natureza, sabe? Eu adoro essas coisas. Ver o pôr do sol e nascer do sol é maravilhoso, maravilhoso. Então, é isso que inspira outras pessoas a fazerem, sabe? E ter disposição aí, como as amigas das minhas filhas falam, nossa, sua mãe é assim, então eu me inspirei na sua mãe hoje, eu fui fazer isso na sua mãe hoje, sabe? Eu sempre vejo, ela sempre fala esses comentários comigo. Isso é muito bom, né? A sua vida já é um exemplo, né? Uma inspiração para as pessoas. Muito legal. Dalva, agora Lilian e eu vamos lhe propor um bate-bola rápido. Você topa? Sim, claro.
Então vamos lá. Uma cidade perfeita para caminhar depois da corrida. Nova York, né? Minha primeira maratona. Chiquererésima. Um perrengue inesquecível. Lama. Pisar na lama. Cair de esquibunda. Um item indispensável na mala do corredor viajante. Tênis, óbvio. Uma prova que deixou lembranças marcantes. Tóquio. Tóquio, legal. Ela já conhece o mundo todo, né? Agora com essas 3 majors mais, ela vai acabar de conhecer o mundo. Dalva, muito obrigada por essa deliciosa conversa. É um mundo todo novo para nós e eu acredito que para a grande maioria das nossas ouvintes também é novo, né? Você mostra que não existe idade certa para se começar uma atividade nova. Existe sim vontade, cuidado e consistência. Deixa aí um recadinho final para a mulher 60+, que está ouvindo sua bela história de reinvenção, mas que está pensando, isso não é para mim não. E já deixa seu Instagram. Ô Silvia e Lília, eu que agradeço imensamente o convite de vocês. Nossa, foi muito bacana esse bate-papo, foi assim, engrandecedor tudo isso. E assim, a mensagem que eu deixo é o que eu sempre falo para todo mundo, sempre é um lema. Tudo que você quer, você consegue, só depende de você. É isso, só depende de você. E não tem idade para começar. Você pode começar com 10, com 80, com 100 anos, sabe? Só depende de você. E tudo que você quer, você consegue, é isso. Muito legal. O meu Instagram é _DalvaM. Dalvan, _DalvaM. Ok. Gente, nós também adoramos. Quando o episódio for ao ar, nós vamos amar que você, Dalva, compartilhe com seus grupos de corrida. Com certeza vai dar um sabor de vitória para cada uma e cada um que está na mesma vibe. E para quem está nos ouvindo, fique de olho, porque a Dalva é daquelas pessoas que inspira sem discurso, inspira vivendo, ou melhor, ela inspira correndo. E se você gostou de mais esta bela e tocante história de vida pela estrada da longevidade, compartilhe esse episódio com suas amigas, comente e marque a gente no Instagram, conta pra gente aqui também no YouTube ou aqui no Spotify, onde você estiver nos ouvindo, você viajaria para correr? Ou começaria a correr para viajar? A gente quer saber. Um beijo e até o próximo episódio das Viajantes Bem Vividas. Tchau!